como eu falei para vocês, queria comentar sobre os motivos da alta do preço do arroz, tá? Que a gente vem percebendo aí nos últimos dias, o Brasil inteiro, tá? Eu achei interessante comentar um pouco sobre o que é a taxa Selic, porque ela também afeta um pouco os preços do arroz, tá? Então tem outros motivos ali, mas é interessante que vocês compreendam também sobre a taxa Selic, porque ela afeta diretamente a vida do consumidor, através do afeta tanto na cesta básica como na economia e os investimentos, tá? Vou tentar aqui explicar para vocês de uma forma mais simples ou a mais simples que eu consiga, tá? Falar para vocês. Para vocês terem uma noção, a taxa Selic é uma média que é ajustada dos financiamentos diários apurado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso aqui é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. No caso, para títulos federais, tá? Como a taxa Selic representa, além da remuneração das instituições financeiras nas operações com títulos públicos, ela é comumente utilizada como um índice, tá? Em que as taxas de juros no Brasil se balizam. Ou seja, ela é um instrumento de política monetária pelo Copom, utilizada pelo Copom para controlar os juros no país. É uma taxa utilizada pelo governo como forma de controlar a inflação. Essa Selic, essa taxa Selic, ela dá a medida também de outras taxas de juros, como o cheque especial, por exemplo. Esse Copom aqui é um grupo, o Copom de Política Monetária, é um grupo dentro do Banco Central que é responsável, tá, por aumentar ou reduzir a taxa Selic, certo? Aumentar, reduzir ou manter, né, que foi o que aconteceu nos últimos dias. Eles se reúnem a cada 45 dias, esse grupo se reúne a cada 45 dias para decidir sobre essa taxa, tá? Para tentar aí controlar a inflação. Outra questão. Para que aumentar ou reduzir? Qual a função de aumentar a taxa Selic? O que ela causa? Bem, ela causa uma desaceleração da nossa economia. Ou seja, é para tentar impedir, tá, que a inflação fique muito alta. Então, eles aumentam a taxa Selic para tentar controlar, tentar impedir que a inflação fique muito alta. Por isso, aumentam a taxa Selic. E baixar a taxa Selic causa um estímulo ao consumo, tá? Que aquece a economia. E assim, né, como é o inverso, ela aumenta, tá? A inflação quando ela está muito baixa, certo? Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí o porquê de aumentar ou reduzir, tá? A taxa Selic baixa é boa ou ruim? Depende, tá, pessoal? Por quê? Mudanças na Selic afetam três grandes pilares da vida financeira dos brasileiros. Quais são eles? São a inflação, né, como eu falei, comentei anteriormente com vocês, e o rendimento, tá, nos investimentos. Como assim? Deixa eu tentar resumir aqui para vocês. Existem, eu vou só comentar aqui sobre dois tipos de investimentos que são mais comuns, tá? Que temos aí a renda fixa e temos a renda variável. Na renda fixa, tem a poupança, por exemplo, que é conhecida por todos os brasileiros. Tem um CDB, não é tanto conhecido por todos, mas existe CDB, LCI e outros tipos de investimentos em renda fixa. Tem também o Selic, tá? Tem o Tesouro Selic, que pode ser também, os brasileiros podem investir nele, tá? E tem a renda variável, que eu posso citar, por exemplo, as ações. Como o nome já diz, tá? A renda variável, ela varia, tá? Ela pode variar de um dia para o outro, porque ações, tá, de empresas, elas são cotadas na B3 e elas oscilam diariamente, certo?
Eu não vou me prolongar sobre isso, tá? Eu vou tentar só passar para vocês o que que ocorre quando aumenta ou abaixa a taxa Selic. Então, quando a gente aumenta a taxa Selic, é ruim para os investimentos de renda variável, porque ocorre uma fuga de quem está investindo na renda variável em ações para a renda fixa. Por quê? Quem está na renda variável, mas de repente surge uma taxa Selic aí um pouco maior, a renda fixa vai pagar melhor do que a renda variável. E na renda fixa tem quem aplica, né, tem mais segurança ao colocar seu dinheiro na renda fixa. Por quê? Porque não tem essa variação como tem nas ações, por exemplo. Então, se você botou um capital ali, daqui sei lá, amanhã ou um mês depois, o valor que você aplicou vai estar lá, mais o rendimento, tá? O rendimento, investimentos são utilizados juros compostos, tá? Então, mais o rendimento daquele mês ali, tá? E a renda fixa, por exemplo, ela utiliza como base a taxa Selic, tá? Ela dá o seu rendimento, por exemplo, a poupança, ela dá o seu rendimento com base a taxa Selic. Não vai ser exatamente o valor exato, tá? É sempre um pouco abaixo daquele valor, por exemplo, se a Selic estiver a 7%, rendendo 7% ao ano, a poupança vai render 6 alguma coisinha, tá? Rende um valor aproximado, na verdade, né? A taxa Selic. E ocorre o movimento contrário quando baixa-se a taxa Selic. Quando baixa-se a taxa Selic, quem está na renda fixa vai para a renda variável, porque a renda variável, apesar dela representar, não ter a segurança da renda fixa, mas a possibilidade de ganhos são muito maiores, mesmo tomando esse risco, tá? Só uma coisa que eu tenho que frisar também é que na renda variável, também, quando a Selic cai, não só o rendimento das ações melhoram, como também a variação dos preços aumentam. Então, a Bolsa Brasileira sobe de preço. A Bolsa, no geral, dos papéis que são listados, irá subir, a tendência é que suba o valor das cotações um pouco mais, tá? No cenário em que a Selic está baixa. No cenário em que a Selic está alta, tá? A tendência, como ocorre a fuga, né, da renda variável para a renda fixa, então a tendência é que as cotações baixem um pouco o valor delas que estão cotadas. Sempre é o inverso, tá? Cenário onde a Selic é baixa, é bom para os investimentos em renda variável. Cenário em que a Selic é alta, é bom para os investimentos em renda fixa, ok? O cenário que nós estamos agora, por exemplo, taxa Selic sendo cotada a 2% ao ano, a poupança não está repondo nem a inflação, ou seja, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, tá? Não está repondo nem a inflação, porque a inflação está acima disso já. Então, para vocês terem uma noção. Aí, para quem tem um conhecimento a mais, para não perder dinheiro, vai para a renda variável. Você vai para algum tipo de investimento um pouco mais agressivo, tá? Do que a renda fixa. E isso é bom para as empresas, porque quando a empresa ela é listada em bolsa, tá? Não é só para ter as suas ações do Estado, não é só por status, não é só para querer manipular de alguma forma. Na renda variável, é bom para as empresas que elas vão receber mais investidores, tá? Mais investidores irão estar comprando suas ações. Isso é bom para a empresa, porque ela pode utilizar esse capital para investir na própria empresa. Ou seja, pode expandir mais a produção de uma empresa, certo? Então, isso também gera empregos para as pessoas, tá? Isso também é bom para a nossa economia, certo? Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí a questão do impacto nos investimentos. Temos também o impacto, né, nas taxas de empréstimos, porque a taxa Selic também é utilizada como base para dar créditos, tá?
Então, os bancos utilizam ela como base. Só que assim, isso também não é garantia de que quando a Selic estiver baixa, as taxas de empréstimo vão estar mais atrativas, tá? Mas teoricamente é para estar mais atrativa, certo? Porque assim, tem uma questãozinha que o banco, cada banco, ele vai tirar os custos, tá? Os custos, por exemplo, de impostos e de o lucro dele, né? Então, essa diferençazinha aí, até eles chamam de spread bancário, né? Que essa diferença aí entre o lucro, custos, aí, impostos, que eles vão ter. E isso vai variar, né, de uma instituição financeira para outra. Mas, teoricamente, baixando a Selic, as taxas de empréstimos ficam mais baixas e mais pessoas podem tomar crédito. Quando a taxa Selic está alta, as taxas de empréstimos tendem a aumentar. Então, menos pessoas tomam crédito, tá? Porque nem todo mundo vai querer pagar uma taxa muito grande ao pegar um empréstimo, tá? Que isso vai depender muito dos objetivos de cada pessoa. Então, é isso. A taxa Selic afeta cada um desses aqui de uma maneira distinta, certo? É isso que eu queria resumir para vocês. Até mais.